as questões do obreiro aprovado, e a gente tem falado sobre assuntos que têm realmente mexido com as nossas estruturas, né? Estruturas físicas, estruturas emocionais, estruturas de vários aspectos dentro de nós, estruturas mentais, né? Quando a gente fala de sofisma, quando a gente fala de paradigma, a gente está falando de coisas fortes. E não é que a gente tem o que a gente quer, é porque acabou se formando dentro de nós sofismas e paradigmas, que o Espírito de Deus, pela sua palavra, começa a perscrutar os caminhos do nosso coração, da nossa mente, daquilo que nós somos, porque é o que nós somos, para a gente passar a ser aquilo, na verdade, não que nós somos agora, mas o que nós fomos chamados a ser, né? Porque nós nascemos com um propósito, mas em muitos aspectos a gente se perde nesses propósitos. Mas Deus sempre tem aquele plano, aquela direção para que a gente volte aos propósitos, né? Ou, não digo voltar também, permaneça neles, né? Em nome de Jesus. Então, olha só, a gente falou na semana passada sobre, a gente dimensionou a profundidade do trauma falando da melindrosidade, do retraimento e da vulnerabilidade. Então, nós falamos desses três aspectos, né? Vamos lá de novo. Melindrosidade, retraimento e vulnerabilidade, que são causados pelo quê? Pelo trauma, ou pela profundidade que ela toma. Se eu, em vez de me deixar o trauma se aprofundar na minha vida, isso não vai ser gerado. Talvez na hora sim, mas conforme as coisas vão acontecendo, isso vai deixar de acontecer e eu vou conseguir lidar com a situação de uma maneira saudável. Mas, se eu não souber como lidar com isso, e a maioria de nós, durante muito tempo, na verdade, não soube como lidar com isso, né? O que aconteceu? Muitas coisas acabaram se incrustando na nossa alma, acabaram criando raízes nas nossas almas, e daí gera aquelas situações que nós vimos semana passada, certo? Então hoje a gente vai ver uma outra parte bastante séria, que a gente chama de um processo de espiritualização da ferida. A gente pode colocar, assim, mais drasticamente falando, as desculpas, né, que a gente sempre dá para justificar o que está acontecendo de errado, certo? Então olha só, ainda que a superfície da situação pode ser encoberta, lembra que eu falei das feridas, da casca, que eu caí, eu tomei um tombo de bicicleta, que na verdade a minha avó, ela passou lanolina. Ela passou, nem sei se foi lanolina ou vaselina, foi uma das duas coisas. Vaselina é óleo. Ai, Jesus, então foi lanolina. Ela passou um creme que ajudou, mas não deu, a casca não ficou dura. Não, o ferimento, em vez de endurecer e cicatrizar, ele amoleceu. Então, doeu mais ainda. Sabe, o toque, os esbarrões, eu caí depois de novo, uma beleza a pessoa. Então, olha só, a superfície da situação pode ser encoberta e os outros nem imaginem o que está acontecendo dentro da pessoa. A dor se aprofunda cada vez que ela convive com o fracasso diante da prova. Mas ela se esconde, ninguém percebe, ela está bem. Homem de Deus, mulher de Deus, está tudo jóia. Mas dentro dela, ela sabe que não está. Certo? A falência da alma impõe também um processo de morte espiritual lenta. Isso explica a apatia e a depressão espiritual que assola a vida de muitos. O trauma tem um terrível poder de penetração na alma cada vez que ele se repete. Então, você na verdade está escondendo e está achando que está lidando. Não, eu estou lidando com a situação, é eu e Deus e pronto. Mas isso aqui é o processo da espiritualização da ferida. Você está morrendo lentamente. Pode demorar 30 anos, pode demorar 50 anos. Mas o final, se isso não for descoberto, é morte. É complicado, porque se a gente soubesse que fosse rápido e estivesse na cara, a gente não ia perceber e você já saía fora do negócio rapidão? Ou você vai dizer, não, vou morrer mesmo, então vamos lá, devagarinho. Passo a passo para a morte. Abismo em minha vida. Glória a Deus, aleluia. Estou indo para lá feliz. Mas não, é tudo muito sutil. Dentro daquilo que nós estamos acostumados e dentro daquilo que nós achamos correto. Então, o inimigo das nossas almas nos conhece a humanidade desde a sua criação, conhece de observar.
Então ele tem um tempo bem longo para saber as nossas reações e como trabalhar botando o dedo nessas feridas. Na mesma proporção que a dor se aprofunda e se enraiza, muitas tendências comportamentais nocivas se manifestam. É só uma questão de causa e efeito, raiz e fruto. Disto pode emergir um sutil processo de espiritualização da ferida. Imagine uma pessoa envolvida com alcoolismo, drogas, imoralidade e outras coisas. Ela acabou de se converter. Junto com a conversão a Jesus, ela acaba também incorporando o rótulo de crente. Então agora ela é salva. Ela não prostitui, ela não usa álcool, ela não usa drogas, ela tem uma vida por fora aparentemente sem prostituição, sem imoralidade. Tá tudo bem, ela não pode, eu tenho que dar testemunho. Tá certo, não tá errado. Porém, eu não posso usar isso para me esconder. E nós aprendemos muitas vezes. E se eu me expor, vão me julgar. Vão dizer não sei o que é de mim. Certo? Então, é melhor eu me expor. Por isso que eu falo tanto da questão da transparência. É melhor eu me expor e pra gente ver o que está acontecendo, do que eu, de repente, passar uma impressão que não é verdadeira. E daí quando as coisas vêm à tona, acaba dando problema para todo mundo, né? Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então vamos lá. Muitas pessoas na igreja definem superficialmente o crente como alguém que não bebe, não fuma, não vai mais aos bailes e boates, não pratica imoralidade. Lógico que essas coisas são inconvenientes, mas a abstinência delas é imposta para satisfazer o novo padrão religioso adotado, porém sem considerar as suas raízes causadoras e sustentadoras. O que fazia você ir para a balada? O que fazia você desejar a imoralidade? O que fazia você usar droga? O que fazia você usar álcool? O que fazia você mentir? O que fazia você fumar? Tudo isso é o efeito, é a ponta do iceberg. Já ouviram falar? O que foi que afundou o Titanic? Viu uma pontinha de gelo desse tamanho. E embaixo é que estava o problema. E foi onde aconteceu o naufrágio. Rasgou o casco na parte inferior, submersa todinha. Em cima, não, tudo bem, tá tranquilo. É fácil. Quando se manifesta o pecado, é fácil tratar. E o que está encoberto? E aquilo que está escondido, enraizado na gente? Aí é que está o perigo, aí é que está a situação. Por isso que não adianta, não é que eu não vou parar de beber, não é isso que eu estou falando, amém? Mas não adianta eu parar de beber, eu parar de fumar, eu parar de usar droga, eu parar de prostituir, e a raiz do que causou isso na minha vida não ter sido tratada. Por quê? Não vale nada então? Vale, não estou falando isso também. Mas é que, com a caminhada, quantos aqui sabem que, à medida que eu me aprofundo no Senhor, as minhas guerras aumentam? Eu viro um alvo maior de Satanás. Por quê? Porque eu sou uma bênção nas mãos do Senhor. Quanto mais eu mergulho, mais bênção eu sou. Mais o Senhor me cuida, mas mais responsabilidades nós temos. Mais renúncia nós temos que viver. Então o que acaba acontecendo? Eu sou um alvo muito interessante. Porque eu sou bênção, eu sou luz. Certo? Oi. Aqui fala assim, quando a pessoa vai para a igreja, tudo, quer dizer, ele vira crente, né? Aí, tipo assim, eu tenho peso agora sobre mim, então eu tenho que fazer tudo certinho. Sim. Só que aquelas coisas externas. Que precisam ser feitas, não é que não ser feitas. Isso. Vou beber mais, vou mentir mais, vou roubar mais. Isso. Mas aí lá dentro, mas assim, tipo assim, eu fiquei muito tempo, quer dizer, achando que eu estava seguindo a Deus direitinho, que eu estava na igreja e tal, e tal, e tal. Mas aquilo dentro de mim ainda não tinha vindo assim, tipo assim, vindo à luz na minha consciência. De que, as raízes de que tinha tudo isso aqui dentro de mim ainda. Sim. Então, eu vejo que tenho muito ciúme, é obra da carne. Enfrento ciúme, nossa, é tanta coisa. Mas esses somos nós. E pelo Espírito de Deus, Ele nos ensina a dominar essas coisas. É claro que existe o livre-arbítrio. Você escolhe dominar ou não. Você escolhe fazer ou não. Deus não vai te condenar por isso. Mas nas questões concernentes à caminhada espiritual, algumas coisas acabam se atrasando, acabam diminuindo o passo. Podem te fazer perecer.
necessariamente vão fazer, mas podem fazer a pessoa perecer. Mas o que acontece, vamos supor, com a pessoa que está ainda na igreja há muito tempo, está seguindo a Deus há muito tempo, e assim, ela ainda não veio à mente dela, ou Deus não mostrou, não sei, ou ela não consegue enxergar que tem isso dentro dela, que ela precisa É uma mudar. questão de tempo, de oração, de ir para a presença de Deus, de dizer, Deus, é que nem o salmista Davi dizia, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Tem que ter coragem, porque não é querer falar, gente, vai sempre encontrar um caminho mau. Numa área ou noutra, não quero ser desanimadora, mas nós somos pessoas, seres humanos, e em alguma área ou outra Deus está nos tratando, Deus está movendo pelo Espírito dele, senão a gente já tinha sido arrebatado, já estava na glória, ajudando Jesus lá e tal, mas não, a gente está sendo aqui o quê? Transformado, tratado, estamos no hospital, na UTI do Senhor. Né? Alguns estão na UTI, outros já saíram da unidade de tratamento intensivo, já estão no quarto, como é que diz? Lá no PS, recuperação, para sair. Mas, enfim, alguns estão na UTI ainda. Né? O que a gente observa? Que essas raízes que sustentam esses vícios, às vezes como é que a gente pode dizer? Esse descontrole emocional, muitas vezes. Eu tenho que abrir, gente, então é hora de calor, tá? Então, se tiver frio eu pego um casaco, tá bom? Daí me avisem só. Então, essas raízes, elas são importantes para a gente saber erradicar onde está o foco. Porque, volto a dizer, à medida que eu mergulho na presença de Deus e que eu caminho em direção ao centro da vontade, nos propósitos que Ele tem, as minhas guerras e as minhas lutas e as minhas responsabilidades, elas vão aumentar. Então, eu tenho que estar disposto a abrir mão de algumas coisas por amor do Senhor, ou não. E esse abrir mão ou não, é o que eu estava falando. Tu não vai perder a salvação ou qualquer coisa parecida. Pode perder sim, dependendo do caminho que se enveredar. Mas, pode atrasar a tua caminhada cristã. Ou tu pode continuar naquele processo de espiritualização contínua. Muita gente se engana, gente. O ser humano é uma coisa tremenda. Quando a gente acha que está tudo beleza, parece outra coisa para ter que ser tratada. Então, olha só. Por exemplo, suponhamos que essa pessoa recém-convertida tenha sofrido um doloroso processo de traição conjugal ou foi violentamente abusada sexualmente na sua infância. Esta dor residual alojada em sua memória ferida nutre não só as cadeias pecaminosas, como também as influências demoníacas que afloram no seu comportamento. Então, existe uma dor emocional. E como houve uma brecha no espírito, há uma atuação satânica na vida da pessoa. Ela não sabe, ela não quer, mas acontece. Certo? Enquanto esta vergonha não for removida através de um tratamento adequado, suficientemente profundo, a pessoa continua sujeita a variados tipos de mecanismos de defesa e de compensação, em busca de alívio para a dor emocional e moral que sente, o que só reforça o problema espiritual que a confronta. Como essa pessoa agora tornou-se crente, sentindo-se obrigada a abandonar os comportamentos mundanos, a tendência é migrar do vício mundano para um vício gospel evangélico. Algumas se refugiam na música, outras em atividades da igreja, outras em estudos teológicos. Para esquecer, fuga. Para fugir da realidade, fugir da dor, fugir do confronto de que algo tem que ser feito. Né? Então, escrevem muito, né? É gostoso. Eu sou uma pessoa que eu amo escrever, amo, mas muitas vezes, às vezes também é uma fuga, uma maneira de se esconder daquela situação. Não que não seja saudável, Deus está trabalhando ali, mas não quer dizer que aquilo foi tratado. Então é importante a gente descobrir essa raiz, certo? Cometemos um grave erro de discipulado quando tratamos apenas dos pecados e vícios das pessoas sem lidar com a dor emocional e com a vergonha moral que esta pessoa carrega. Cortamos a planta e deixamos a raiz. O que vai acontecer? Vai crescer de novo. E com a ajuda do capeta, ainda ele vai lá com a aguinha, dá uma regadinha de vez em quando para crescer mais rápido. Vai mandar pessoas, vai criar situações
São as regras de Satanás. Não pensa que ele para, gente. A gente é alvo e a gente é alvo mesmo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus em termos, né? Porque é bom por um lado, tem outros que você diz, meu Deus, né? Quando eu queria tanto um oásis de paz, só 5 minutinhos, né? Só para tomar um fôlego e começar a labuta de novo, porque é uma em cima da outra, tem horas. Mas Deus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar, né? Ele dá o escape, Ele mostra, Ele abraça, Ele envolve e nos fortalece. Mas a gente não pode esquecer a raiz das situações. Olha só. Certamente o problema vai retornar e se manifestar, só que agora de forma mais evangélica, mais espiritual. Porém a seiva procede de uma raiz contaminada. Como assim o vício evangélico espiritual? Aquela pessoa ativista, só que ela faz parte, esperando o quê? Um retorno, um reconhecimento. Não que nós não vamos ter um reconhecimento, claro que nós vamos, quando o nosso coração não estiver apoiado nisso. Muitas vezes também gera a questão do comportamento, né? A pessoa acaba achando que está fazendo com o amor de Cristo, mas na verdade está fazendo todo o reconhecimento. Que é isso aqui, que é essa questão que você está falando, né? Então acaba sendo 2 pesos e 2 medidas, porque não é que não seja bom, tem que haver um equilíbrio. Ou então vamos lá, uma outra coisa que acontece muito, o louvor. Eu conheço pessoas que só conseguem adorar a Deus se colocar uma canção. Se você tirar uma música e tirar o violão da mão, gente, morre. Não sabe se prostrar e adorar e cantar, ou então não precisa cantar, adorar lendo, adorar amando um irmão. Deus tem que ter um showzão, umas luzes. Oi, perdão? Deus tem que ter um show, umas luzes. Tem, Deus tem tá aqui, que meu irmão, Deus tá ter. aqui. Bom, né? Ou então tem que ter aquela manifestação de fogo. Não estou dizendo que não é de Deus, mas se não tiver, Deus não foi lá. Tem que ser assim, senão não é Deus. Só, exatamente. Então, a gente começa a observar que são alguns vícios evangélicos, né? São algumas coisas que a gente coloca, se não tiver uma profecia, Deus não falou comigo. Poxa, mas o pastor pregou 40 minutos e Deus não falou com você em nada. Tem alguma coisa errada. Daí o pastor vai lá, ora, né? Tá lá sem que o Espírito do Senhor tal faça, te abençoe, te abrace e tal. E é para todo mundo ir embora, trocar uma ideia um com o outro, a gente fica aqui. Quando você vê, tá aquele povo esperando por oração separada. Sempre, né? Eu mesma pessoa, eu mesma gente. Não, faz parte. A gente está crescendo na graça e no conhecimento. Isso é normal. É normal por um tempo. Depois de um tempo já fica complicado. Daí já tinha vontade de ir, mas não ia. Ah, é? Eu tinha vontade de ir lá receber oração, mas não ia não. Ah, é? Ah, não, eu ia. Se é de Deus, fechou. Estão chamando, eu tô lá. Né? Ainda perguntando, olhar para um lado, para o outro e dizer assim, será que pode gritar? Né? Porque se Deus mandasse, tinha que liberar alguma coisa aqui de Deus. Eu grito, eu me libero. Assim foi a minha cura. Graças a Deus, sabe? Quase morri de vergonha depois, né? O povo me olhando, ficou louca. Fazer o quê, né? Eu antigamente, pastor, eu ia em tudo, né? Todo mundo chamasse, eu já estava lá na frente. Só que hoje em dia eu já não consigo ir em nada. Pois é, tem que cuidar com os mas tem que cuidar com os extremos. Todo extremo é perigoso. A gente vai encontrar isso muito nas escrituras, os extremos. Deus fala para nós sermos o que? Luz do mundo, sal da terra. Nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Não sejais demasiado justo, nem demasiadamente injusto. Não sejais demasiado, que nós estudamos na de mulheres, ímpio ou louco. Isso fala lá em Eclesiastes, nós falamos nessa semana. Então, tudo tem que ser o quê? Ponderado, equilibrado. Mas Deus nos capacita, gente. Não tem problema. Então, olha só. Apesar de tornar-se uma pessoa tremendamente prestativa, né, na questão do ativismo,
A sua inspiração vem da carência emocional e da tentativa angustiante de compensar ou maquiar a vergonha que sente. Do quê? Dos pecados passados. Eu não sei vocês, mas quando eu converti, eu ia deitar na minha cama antes de dormir, a minha cabeça parecia uma tempestade de ideias. Já ouviram falar de uma teoria chamada brainstorm? Chama tempestade de ideias. É quando tudo acontece em milissegundos. A tua cabeça parece que vai explodir. Tudo que eu tinha feito no passado, o capeta trazia a memória e era assim. Tim, nem sei se era de 3 em 3, de 4 em 4. Eu sei que vinha tudo de uma vez. E tinha momentos que eu tinha que sentar na cama e dizer assim: Senhor, a minha mente cativa-te em nome de Jesus. O Senhor me perdoou. Por que eu estou lembrando disso? Credo, misericórdia. Voltava a dormir. Mas isso aconteceu algumas vezes. Até que, pelo Espírito de Deus, ele desistiu. Porque como a minha constância em crer no que deu no perdão do Senhor me fez crer no quê? Que eu não precisava ficar lembrando daquilo, eu não fazia mais. Né? As minhas práticas tinham mudado, eu estava caminhando em novidade de vida. Mas no começo é assim. Mas não pode continuar. Nada pode ser uma coisa constante nas nossas vidas. Então, ao mesmo tempo em que a pessoa serve aos propósitos de Deus, ela também encontra-se sob forte perseguição demoníaca. Na verdade, este ativismo religioso é espiritualmente passivo. Qual a diferença entre passivismo ou passividade e pacificação ou ser um pacificador? A gente às vezes confunde isso. Passivo é ser lento, parado. Sem Apático, atitude, apático. Pacificador é que traz a paz, que tenta amenizar, tal, tchum. O passivo fica parado vendo acontecer. Sabe que tem que fazer algo, mas não faz. E passividade é pecado. É pecado, gente, a passividade. Porque eu não posso ver um irmão caminhando num caminho de destruição e porque eu não quero que ele fique bravo comigo, eu cruzar os meus braços e não fazer nada. Eu preciso o quê? Abrir a minha boca e dar o alerta. O que ele vai fazer com isso é uma questão pessoal de cada um. Mas eu, porque amo meu irmão, preciso avisar. E se eu ficar calado, o que vai acontecer? O sangue dessa pessoa vai estar na tua mão e na minha mão. E eu não quero ter o sangue de ninguém. Vocês querem? Não. Misericórdia, gente. Em nome de Jesus. Principalmente em caso de liderança, né? Porque a pessoa acaba assumindo a responsabilidade da vida de outra pessoa. Eu estava lendo sobre isso essa semana, né? Tudo que você ministrar e tudo que se você vê a pessoa caindo no buraco, você não fala, vai ser cobrado de você. Sim. Em Ezequiel tem uma passagem, eu só não lembro onde que é. Talvez. Fecha um pouquinho, abre ali, fica dividido o ar. Fechar um pouquinho? E abre aquela, Vitor, caiu o ar, mas eu tipo... Então, é que eu tô suando já. Caiu Então, o que acontece? A gente vê, o que nós estávamos falando? Ezequiel é uma passagem para... Obrigada. Então, Ezequiel, eu só não sei ao certo onde está, mas Ezequiel fala do quê? Dessa questão se você vê que seu irmão está incorrendo em erro, chama o seu irmão com uma testemunha, alerte, tal. Se ele aceitar a exortação, ganhaste o teu irmão. Se não, chama uma segunda. Isso também está em Atos, eu acho, nas cartas lá, da Brit Hadashah. Mas qual que é a questão que eu quero dizer aqui? É muito clara a questão do sangue nas mãos. O ímpio, o justo, nós não podemos, mas vai gerar uma confusão, vai gerar uma tribulação. Fazer o quê? Essa questão de passividade também entra assim, vamos supor. Eu estou sendo atacada na mente e eu sei o que é. E você sabe como reagir, você permanece passiva. Exatamente, também, muito bem colocado. Tem que reagir. Você sabe como? Através do quê? Palavra, oração. Se você não fizer isso, o que vai acontecer?
você vai ser Vai ficar atacada pior. mais forte ainda. Por quê? Porque Satanás sabe que você sabe. E tem que falar em voz alta. Tem. Eu aprendi isso. Tem que falar em voz alta. Não tem jeito. Deus ouve a tua voz em pensamento. É. Mas Satanás, que tem que ser repreendido, não. O único que tem acesso à nossa mente é quem? Deus. Pra ter poder. Exatamente. Então, a nossa voz tem que repreender o inimigo das nossas almas. Então, olha só. Por mais que a pessoa impressiona pelo que faz, espiritualmente falando, tudo isso produz um resultado mínimo no mundo espiritual. A motivação doentia destrói a eficiência espiritual da pessoa. Por mais que a pessoa galgue posições devido ao seu ativismo, sua vida está minada e a sua obra comprometida. Este quadro de derrota e fragilidade funciona como uma arma dormente que pode ser ativada caso a pessoa comece a reagir e ameaçar o esquema imposto pelo inimigo. O inimigo gostou que você conseguiu espiritualizar a ferida. Você acha que está tudo bem, você compensou com as suas atividades, com a escrita, estudos teológicos, enfim. Você compensou com tudo isso, acha que está tudo bem. Quando você começa a vir à tona dessa passividade, ou você começa a lutar em espírito oposto, o inimigo percebeu, estou perdendo. Mas como assim estou perdendo? Porque a pessoa está percebendo que ela não foi curada. É só uma máscara, uma cobertura falsa. Enquanto a pessoa fica quietinha nas trevas, tudo bem. O inimigo até permite um certo crescimento. Porém, quando essa pessoa reage e começa a fazer algo que representa uma ameaça, Satanás ativa sua fortaleza, atingindo seu ponto vulnerável. Tive uma experiência, numa das vezes que eu tive em São Vicente, eu acho que na primeira vez, retrasado, o ano passado, agora não me recordo, acho que foi ano retrasado, né? E os apóstolos ministraram sobre caráter e tal. E daí teve um dos líderes que ele chegou, ele se apresentou e ele disse assim, eu estou entregando o meu cargo. Daí o pastor ficou apavorado, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem condição, eu não tenho caráter nenhum, não posso ministrar vidas, não posso cuidar de célula, porque eles estavam nessa visão, nessa igreja que nós fomos. Não posso impor as mãos, não posso, eu preciso de tratamento. Gente, eu achei isso lindo. Lindo! Vocês acham que ele não foi julgado na igreja? Lá onde eles estavam? Que alguém não apontou o dedo para ele? Porque ele se expôs em algo que ele precisava mudar? E não era pouca coisa não, ele abriu o verbo mesmo, não era pouca coisa. Só que ele levantou uma bandeira de guerra contra essa espiritualização da ferida. Que ninguém sabia, estava tudo bem, ele estava prosperando, estava crescendo, ninguém precisa saber. Ué, tá tudo parecendo que tá legal, mas ele não estava. Mas ele achava que estava. E daí o que abriu os olhos dele foi o quê? Um despertar no Senhor de que algo não estava legal. Então, tudo que aparentemente parecia estar bem, no final acabou não estando. Né? E ele preferiu se expor do que de repente continuar naquela situação e correr o risco de a gente perder a própria salvação. Ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Né? Então, assim, eu sei que hoje, quando ele está lá, ele está bem, mas ele buscou, ele pediu, ele clamou, né? Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento. E daí começaram o tratamento de caráter e tal. A gente sabe que é aquela coisa que a gente tem falado, né? Do altar íntimo com o Senhor e o corpo de Cristo, um ajudando o outro, como Tiago 5,16 fala. Porque senão ele estaria fazendo igual, tipo assim, um cego guiando outro cego. Exatamente. Quer dizer, ele não estava tratado, não estava curado. E geralmente o líder que tem uma deficiência em alguma área, ele vai gerar líderes como ele, na mesma área. Independente de qual for, vai acabar acontecendo. Você nem quer, não é a tua intenção. Até porque você não enxerga que você é assim. Ou você não aceita que existe aquela deformidade. Né? Mas a partir do momento que a gente aceita, o que acontece conosco? Deus vem e trata. Certo? Quantos casos como este temos presenciado? Pessoas são levantadas de forma rápida e carismática e de repente um grande escândalo destrói tudo.
Muitos que ignoram este sutil esquema de espiritualização da ferida ficam sem entender como pode aquela pessoa tão espiritual, tão ativa, cair num erro tão grave e absurdo como este. Os maiores escândalos são sexuais. Nos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, como que eu não vou lembrar o nome dele, mas aconteceu com uma figura muito proeminente, né, nos Estados Unidos. Jogador de golfe? Quem? Jogador de golfe? Não, pastor. Hã? Não. Benny Benny também. Ele também tá meio lá. Isso, com a Paula, né? Justo. Mas eu era um outro, um pastor, esqueci o nome dele, o Edinho Ted Haggard, se eu não me engano. Ele era muito proeminente, ele tinha um cargo importante, assim, ministerialmente falando da voz da palavra, e ele foi pego em pecado de homossexualismo. Ele estava tendo um caso com um homem há mais de 3 anos. Então, o que acontece? Por que aconteceu isso? Ele era um cara que ele ia nas baladas, ele ia nos lugares, ele tirava o povo da rua e trazia para a igreja. E ele teve muita vitória. Muita vitória. O cara foi muito usado por Deus. Como que ele se deixou? 20 anos, 30 anos de caminhada. Como que ele se deixou cair? Falta de vigilância. Em que área? Justamente aonde ele operava, onde ele ministrava muito, o inimigo foi pelas beiradas. Se ele fosse direto, o cara tinha se ligado. 30 anos de ministério, ele não vai se ligar que o inimigo está aprontando uma arte para ele? Mas não, nada. Ele tem um tempo ainda. Ainda tem um tempinho para ele ter as conjecturas. Então ele foi comendo pelas beiradas até que ele conseguiu derrubar o cara. E ele derrubou só o cara? Ou ele derrubou mais um monte que estava ao redor? Meu Deus, gente, foi um escândalo. Escândalo, o povo tava doido. Como que isso aconteceu de repente? Uma pessoa que cai, ela nunca cai da noite pro dia. Ela já caiu. Ela caiu aqui. Ela caiu aqui. Quando ela bota em prática, é só a exteriorização de algo que aqui dentro já tinha acontecido faz tempo. Que daí é quando o pecado é concebido, que a palavra que em Hebreus fala, que em Gálatas fala. Entende? Mas se isso aconteceu foi porque não foi tratado de maneira certa. A raiz. Aí a raiz cresceu de novo. Exatamente. Demorou, gente. Ó, quantos anos? Quanto sucesso? Quantas almas? Mas não vigiou, a raiz não foi tratada, cresceu de novo. Então, qual que é o papel, o nosso papel? Vem, meu irmão. Né? Estender a mão para o arrependimento, para que haja o que? Transformação. Mas eu acho que mais se vê é pessoas jogando, né? Jogando para sarjeta. Querendo destruir. Querendo destruir. Até a gente estava comentando essa semana. O povo que mais se abandona é o povo cristão. Os satanistas, eles se chamam de irmandade. E eles estão na guerra contra nós. E eles não se abandonam. E eles confiam um no outro. Cara, é um troço que chega a ser violento. Um contra o dia, ele vai lá, não. Não, eles se cobrem. Tu acha que eles se levantam um contra o outro? Não, é uma coisa forte. E nós cristãos tem esse buraco, porque não é nem uma falha, é um buraco, é um rombo. Sabe? Que nós temos que aprender a fechar. A gente tem que encontrar uma maneira de fechar para que essas coisas não aconteçam no nosso meio mais. E quando acontecer, o que a gente faz? Vamos orar, vamos se perdoar e vamos embora. Vamos caminhar de glória em glória, vamos rir, vamos chorar junto. Entendeu? Tu me perdoa, tu cresce, eu te perdoo, eu cresço. Vou mudar por amor de ti, tu vai mudar por amor de mim e vamos embora. Isso é o evangelho de Jesus. Isso, assim a pessoa, vamos supor, Que o meu eu morra para que o eu do Senhor cresça mais. E a gente não fala que o morrer para si mesmo dói? Então você acha que vai ter situações que nem eu contei para vocês, de uma moça que disse para mim, eu te odeio, numa ceia do Senhor, e foi lá e tomou ceia? Daí eu perguntei, mas o que aconteceu? Porque a única conversa que nós tínhamos tido era a conversa do pai, aquela que eu compartilhei com vocês.
Se aconteceu algo mais, se eu fui indiscreta, se eu fui qualquer... Me fala, que eu vou me retratar com você. Não, eu te odeio. E ficou no eu te odeio. Né? E eu chorei. O que você ia falar? Tem que ser na hora, né? Eita, eu também sou assim. Não faz parte, daqui a pouco você lembra. Anota. Então, as fortalezas espirituais da mente. Então a gente encerrou essa questão de espiritualizar, gente. É se conformar, é tomar forma, é substituir os pecados mundanos por coisas gospel, evangélica, né? Canções, teologias e tudo mais. Deu para entender? Ficou bem claro, né? Também tá prestando as canções, a maioria fala só do eu. Uhum. Né? E, enfim, de caráter. Olha pra mim, né? A gente tá falando, eu preciso do teu amor. E a gente precisa, não é que não precisa. Não é que eu não preciso que Deus olhe pra mim. Mas eu tenho que adorar o Senhor para atrair o olhar dele pra mim. Não ficar choramingando, pedindo. Não, vai adorar ele, que daí ele vai olhar pra ti. Daí tu choraminga, mas daí se acaba todo. Faz o que você quiser. Mas adora o Senhor. Porque canções destinadas para nós, para nossa alma, não vai atrair a presença de Deus. Vai massagear o nosso ego. E vai ter cura? Não, só vai ter uma egolatria. Eu me amo, meu ego é mais do que tudo aqui. Né? Só alimentar, daí chora, grita, pula, faz coreografia, gira, né? E não muda. Que tonta. Não muda. Ai, né? Não muda nada, gente. Adianta. Daí Jesus volta e diz, mostra-me tuas mãos. Tem que ser agora, Senhor. Né? Eu estava pensando, se for o pastor realmente comentou que a Bíblia diz e que o arrebatamento ele vai ser depois de tudo acontecido, muita gente vai ser pego desprevenido. Mas está na Bíblia que vai ser desprevenido. Todo mundo está esperando que aconteça antes. Né? Não, Deus vai tirar a gente não vai passar pela tribulação. Então, quando ninguém vê esse sinal, todo mundo vai ser pego para... Tu fala assim, não vou quebrar nem meu dedo, nem minha unha, não vou sair da beleza, não sei não, sadinho sem pegar sol. Eita, meu Deus do céu. Então vamos lá. As fortalezas espirituais da mente. Nós terminarmos o capítulo 3. Então, estas áreas de derrota, aquelas que a gente viu na questão, né, nas questões do coração, nas questões da nossa caminhada e tudo mais, ou de ficar trabalhando demais, fazendo demais e pouca transformação, são o alicerce sobre o qual Satanás constrói internamente as suas fortificações em nossas vidas. O crente dodói. Você não pode falar nada que é um problema. Tudo é um problema. Chamou atenção é um problema, não chamou atenção é um problema, falou demais é um problema, falou de menos é um problema, falou médio é um problema, não olhou é um problema. Tudo é um problema. Entendeu? Então a gente vê o que? Isso, Satanás vai se alimentando, vai gerando cada vez mais forte. Cada vez menos suscetível vai ser. E você acha que está tudo bem. Suas fortificações em nossas vidas. Normalmente essas fortalezas malignas alojam-se nos pensamentos e se manifestam através de mentalidades ou formas de pensar. Como que isso funciona? Igual aqui, aloja-se nos pensamentos, mas ele joga o pensamento na mente da pessoa. E aquilo fica assim, não. Geralmente, o mais forte é a justificação. Por exemplo, você fez algo que tem que ser transformado, que você tem que reconhecer o seu erro, se arrepender, mudar. Você não precisa mostrar para alguém que você está mudando. Você tem que se arrepender diante de Deus e demonstrar mudança para Deus. O resto vai te ver depois. Mas o primeiro lugar é o Senhor. Certo? E se você pecou contra alguém, sim, daí você tem que chegar naquela pessoa que você pecou e se você tem a possibilidade de pedir perdão. Ó, me perdoa, eu pequei contra você, eu preciso... Você me perdoa? Não. Tô livre. Mas o que acontece? Você me perdoa? Claro, tá perdoado, me perdoa também, daí rola já aquela confraternização, aquele reconhecimento todo e fica tudo bem. Ou pelo menos é pra ficar, né? É pra ficar. Então, o que acaba acontecendo?
daí tu fica assim, não, mas eu tô certo, não, ridículo, aquele comentário, não sei o que. A mente fica lá. Todas as justificativas que você precisa para continuar no seu erro você vai ter. E vai ser justificativas redondas, de tão perfeitas. Vai caber em tudo quanto é lugar que você quiser. Vai caber. E daí o que acontece? Fortalezas mentais, de mentalidades, de pensamentos formados vão continuar. Não, porque eu penso assim, porque eu acho assado, sendo que eu não posso pensar e nem achar nada. Isso que eu prego aqui para vocês, não é o que eu acho que é o que eu sei que é no Senhor. Porque se eu pregar o que eu acho, eu vou ser julgada e vai ser feio o negócio pro meu lado. Então eu não posso viver do que eu acho. Às vezes você pode pregar coisa da carne, né? Não do espírito. Às Como? vezes você prega o que você acha, muitas vezes Quando vai pela você carne. não, quando você acha é carne. Isso. Agora quando você sabe o que você está fazendo, é do espírito. Entendeu? Então por isso essa responsabilidade diante de Deus, esse temor, esse tremor, cada vez que se ministra algo, cada vez que se prega, que se diz algo, não só aqui, mas em qualquer lugar, abriu a boca para falar, Deus está, nós vamos prestar conta de cada palavra nossa, que nós não nos arrependemos, porque aqui nós nos arrependemos, o Senhor lança no mar do esquecimento, graças a Deus, né? Senão a gente estava lascado. Essa que é a grande realidade, né? Então olha só, uma das definições literais para estas fortalezas espirituais da mente pode ser ilustrada da seguinte forma: uma casa construída por pensamentos a qual abriga espíritos de natureza correspondente. A casa foi construída com os espíritos que são correspondentes a essa fortaleza mental. Entendeu? Que podem ser o quê? Fortalezas mentais são coisas ruins, então não tem nada de bom. Autopiedade. Então os pensamentos vão sempre me justificar porque eu sou uma coitadinha. A ofensa, a justiça própria, a rebeldia. O que mais que a gente pode enumerar? Medo. O que mais? Culpa. Me ajudem, gente. Eu não lembro de tudo, não. Vergonha. Tem muita coisa. Entendeu? Então, tudo isso, a minha mente vai acabar funcionando para criar uma mentalidade que me protege no que eu acredito. Porque aquilo me protege, mas é uma fortaleza mental. Certo? Então, olha só. Então, abriga o quê? Espíritos da natureza correspondente. Então vai ser uma fortaleza mental alimentada por demônios nessas áreas. Sempre que você tiver para enfrentar uma situação desse tipo, eles vão acrescentar mais medo, mais insegurança, mais rebeldia, mais vergonha. Sempre. Cris, isso acontece tipo assim, vamos supor, igual eu estou passando por esse processo de estar confiando em Deus. Uhum. De tentar mesmo. Daí tu vai dizer assim, Senhor, eu confio em Ti. Daí os demônios que foram alimentados todos esses anos de insegurança, de desconfiança, de medo, vão pilhar em cima disso para que você não confie. É muito forte. E você tem que o quê? Não, eu confio. O meu Redentor vive. Tem que continuar declarando. Sempre. A palavra tem poder. As fortalezas espirituais são feitas de pensamentos ou mentalidades que se apoiam no fracasso, na impotência e desesperança que sentimos em relação a pecados que praticamos. Já faz parte de mim mesmo, não tem jeito. Eu sou assim, né? Fazer o quê? Tem que viver assim. Se contenta no viver no sofrimento, na dor. Ficar fugindo dos problemas, né? E daí, olha só, eu tenho uma dificuldade e na área de, vamos ser sinceros, onde nós todos aqui, a maioria pega, na área de carência afetiva, certo? Onde é que o inimigo vai trabalhar? Para tentar forjar e tentar, sei lá, roubar ou te enganar. Nessa área, fazendo a gente incorrer sempre nos mesmos erros. Não são erros novos, são erros que já foram cometidos antes. São situações que já aconteceram. Daí tu sabe que tu vai sofrer.
A gente sabe, porque agora não vamos nem ser espiritual, naturalmente falando. Naturalmente, a gente sabe que vai sofrer. Ah, mas é uma chance de alguns momentos, algumas situações e tal, que já acabam nos sustentando. Só que Deus não fez a gente para migalha, gente. Momentos. Deus fez a gente para uma vida em abundância. Pelo menos essa é a promessa dele. Né? E a gente acaba repetindo. Você faz de propósito? Não, né? Pelo amor de Deus. Tenho certeza que não. Por quê? Mas é o ciclo. Lembra que nós vimos mais ou menos aqui o ciclo? Como quebrar os ciclos? Entrando no correspondente correto? De fácil? Não! Você vai ter que ir contra a sua emoção, contra tudo aquilo que você acredita. Mas é a única maneira. Senão você vai... Melhor você sofrer em Cristo do que você sofrer na carne, que é bem pior. Eu fui uma pessoa que já sofri muito. Vocês já não sofreram também? Todos aqui têm uma história. Então, em começar de novo, incorrer nos mesmos erros, gente, meu Deus, em nome de Jesus. Sabe? Cris, eu tenho uma amiga que tem esquizofrenia. Aí ela estava conversando comigo, falando assim, não, porque esse é o pensamento dela, né? Ah, porque esse remédio a gente tem que tomar pro resto da vida. Aí eu não quis falar de outra maneira pra ela, porque eu falei, não vai levar nada, porque ela vai falar a mesma coisa. Aí dentro de mim eu pensei, não, igual eu falei, minha mãe, eu não penso assim. A minha esperança e o que eu peço a Deus é pra mim ser livre desses medicamentos. Amém, desse jeito. Eu não penso, eu vou tomar o resto da minha vida. Não vai mesmo, desse jeito, tem que determinar. Então é quando permitimos argumentos que se baseiam na incapacidade de evitar aquilo que sabemos, claramente ser contra a vontade de Deus. Então eu sei que é contra a vontade de Deus, claramente, mas eu não consigo agir de maneira contrária. Eu ouço a mim e eu acabo trilhando esse caminho. Cada vez que a tentação nos encara, abaixamos a guarda, nos despimos de cada peça da armadura, deixando o pecado entrar. Tornamo-nos indefesos como uma cidade sem muros, perante o que parece ser uma sólida e irresistível ação do inimigo infiltrada em nossa mente. Desta forma, alguns estão com a vida sentimental traumatizada, colecionando princípios quebrados e relacionamentos feridos. Outros com a vida financeira acumulada de dívidas, fraudes e defraudações. Outros ainda com a vida conjugal impedida por adultérios, ocultos ou situações sexuais nunca resolvidas. Brincadeirinhas, né, entre irmãos, brincadeirinhas entre primos, toques impuros, brincadeirinhas e brincadeirinhas, né, com animais, enfim, com tantas coisas que hoje em dia se torna fácil. Isso tudo impede a cura do Senhor. E isso tudo é brecha, infelizmente, para demônios agirem nessas áreas em que cada um teve alguma situação que aconteceu. Sabe? E por que daí lá na frente pode fazer diferença? Por que deixar chegar lá na frente? Por que de repente não se expor à cura do Senhor para que isso não precise acontecer? Para que eu não seja exposto muitas vezes de uma maneira que vai ser muito pior, né? Ou seja, cada vez que aquele tipo de tentação aborda a pessoa, área sentimental, a questão financeira, aquela pessoa que não sabe não gastar, né? Que sai, ela precisa gastar, meu Deus, ela precisa gastar. Agonia, coça, né? Se não vier para casa com... Tem que gastar 5 centavos, mas tem que gastar. Não está insatisfeito, agoniado, isso é um vício. Né? A questão emocional também. Não, eu preciso tratar com alguém, eu preciso ter alguém, eu preciso. Até porque Deus fez o homem para estar com a mulher e a mulher para estar com o homem. Esse é um desejo natural de todo ser humano. Né? Mas tem os excessos, aquela coisa desesperadora que a gente conhece. Eu já conheci esse sentimento desesperador. E é um sentimento que ele avassala a gente, ele corrói a gente de dentro para fora. É forte demais. Mas quando eu deposito isso no Senhor, Ele sana, Ele sara, Ele move. Ah, é fácil? Não é fácil. Né? Não é fácil. Mas Ele faz. Certo?
Então, cada vez que aquele tipo de tentação aborda, aqui, reiterando, uma fortaleza espiritual da mente pode ser definida como um estado espiritual profundo de desesperança e incredulidade, onde sustentamos argumentos que sabemos serem claramente contrários à vontade e ao conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente ouve falar que Deus tem o melhor, mas a gente não espera, a gente vai e pega com a mão. Não, Deus não vai fazer, tanto tempo, não aguento mais não, fala sério. Um exemplo bom de se dar é o casamento, todo mundo vai buscar a mão em vez de A mão, esperar Deus. mas é difícil esperar em Deus. Isso é com o pé mesmo. É difícil. Mas quem espera vai ter uma recompensa. Entendeu? Eu sempre falo, eu queria tanto ter podido viver isso e eu não pude viver isso. Né? Foi se apressar, fazer as coisas antes de conhecer Jesus. Mas eu e o pastor Edinho, a gente teve uma experiência muito legal. 4 meses antes de nós casarmos, a gente se separou do Senhor e a gente ficou sem se conhecer por 4 meses. Nós até dormíamos na mesma cama, estávamos na mesma casa, mas nós não nos conhecemos por 4 meses. Foi o tempo da gente se santificar no Senhor, né? Daí os pastores, meu Deus, vocês são loucos, vocês já são casados de fato, meu Deus, coitado Edinho. Ele tá de acordo? Tá, nós dois sentamos, conversamos e a gente achou legal a gente santificar o nosso relacionamento. E eu creio que no Espírito Deus me purificou a ponto de eu me casar virgem, né? Mas enfim, mas no Espírito Deus fez isso. É claro que não é a mesma coisa do que você ter, claro, casar e tudo ali, joia do Senhor. Mas eu recebi isso, sabe? Eu e o apóstolo Edson, a gente fez isso e foi muito legal. Muito legal. A gente foi muito perseguido, vocês são loucos e tal, mas valeu a pena, sabe? Os louros, a recompensa no Espírito foi muito grande. Sobre o nosso relacionamento pessoal e sobre a nossa vida ministerial, com as meninas e tal. Enfim, né? Tem sido muito legal. Então, olha só, gente. Instala-se uma crise existencial entre o saber e o viver, entre o conhecimento e a prática, ou seja, uma incapacidade de adicionar a verdade, a fé e a obediência. Prevalece apenas uma profunda sensação de inferioridade espiritual e depressão, que nos conforta com a derrota. Isso precisa ser e pode ser superado. Aqui está chamando a atenção, gente, para algo assim, ó. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu escolho não fazer. Logo, a minha fé já era. Logo, a incredulidade se instala. A incredulidade é pecado. Deus fala isso lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, quando o povo está naquela murmuração terrível contra Moisés, né? Porque eles não estavam satisfeitos nunca com nada, estavam sempre reclamando de alguma coisa. Enfim. Então, incredulidade é pecado. Então, a gente tem que lutar contra isso. Porque nós somos afligidos por isso de vez em quando? Ou não? É. Mas o que faz com que a gente não viva essa incredulidade? O conhecer a Deus, a prática da obediência, o amar ao meu próximo como a mim mesmo. Enfim, são várias caminhadas. O deixar que o amor de Deus te alcance. E quando você não sente o amor de Deus te alcançando, mas Ele te direciona, tu pratica o que Ele te direcionou e você verá o amor de Deus te alcançando através da tua obediência. Então, são passos que a gente dá, ok? Então, olha só, o ponto da dor, que é o princípio da cura. Por que a gente está passeando por tudo isso? Para entender os nossos pontos que estão adormecidos, que às vezes a gente pode achar que está ok, mas não está. Na realidade, esse ponto foi tocado, ou vai ser tocado, ou já foi e você protegeu de novo. E Deus está dizendo, tira a mão, meu filho, tira a mão, minha filha. Você precisa ver aonde dói para que possa ser curado. Mas você diz, não, ali não. E Deus diz, tira a mão, querido, me deixa tocar. Então é o ponto da dor
O princípio da cura. Oi. É que começa assim, a pessoa, Deus traz da inconsciência dela pro consciente. Aí começa a ser tratado. Você falou, se a pessoa está inconsciente, não sabe o que está acontecendo, ela não vai ser curada. Mas aí é que tá, às vezes, o que acontece? Deus já está falando há muito tempo, só que há uma dureza de coração, há algo que o Senhor chama de obstinação, que é teimosia, a palavra mais, né? É teimosia, estultícia. O que mais que a gente pode dizer? E, gente, a nossa tendência é essa, é se defender, é se justificar naquilo que a gente acha que é. E a obstinação é pecado de idolatria. Que é pecado de feitiçaria. De idolatria. A obstinação é idolatria. Que é e pecado. a rebeldia é feitiçaria. Não, idolatria, rebeldia, feitiçaria, está tudo no mesmo pacote. Algumas traduções falam que é como pecado, mas a tradução mesmo é pecado de feitiçaria, entendeu? É rebeldia, é idolatria. Então a gente vê que esse princípio da cura, essas coisas que a gente está vendo aqui, é importante. Gente, dói, não é fácil não é fácil não, mas vale a pena para ter uma qualidade de vida em todos os sentidos. Eu tenho vivido situações que eu tenho certeza que são para minha cura, não tenho dúvida nenhuma. Outras são para gerar um caráter mais afinado. Aleluia, glória a Deus. Mas algumas são para mim aprender. Então tudo a gente vai discernindo. Mas uma coisa é certa. Todos temos áreas de desconforto que precisam ser tocadas. E aí é que está a situação. Quando ela for tocada, vai doer. E a tendência vai ser você fugir, bater na mão de quem tocou, botar um band-aidão lá em cima de novo e diz, tá bom assim, e vai embora. Ninguém tira o meu band-aid daqui. Mas vamos tirar o band-aid, gente. Vai doer. Mas a gente está aqui para caminhar junto e enfim. Né, pra gente vencer de glória em glória. Sabe que seja nada. Botar o meu Deus. Eu lembrei de uma cena agora. Eu tinha uns 10 anos e eu comecei a treinar para natação. E a gente era muito arteiro. Tinha plataforma de 10 metros de altura que o pessoal treinava para saltos ornamentais. E meu pai ele treinava. E eu queria muito. Daí eu ia lá em cima na plataforma de 10 metros e ficava assim. Vou ou não vou? Aí, opa! Um monte de... Cara, alto. Eu tinha 10 anos. Alto. Daí nós vamos brincar de pegar. Daí de pegar dá mais coragem, tem que correr, né? Então daí vinha tinindo, se jogava lá, dos 10 metros de altura. Nossa. Daí beleza. Daí um dia todo tá lá, tá, agora nós vamos de cabeça. Daí eu, a Deise e a Letícia, nós três, uma do ladinho da outra, plataforma Mona, as três assim. Vamos? Vamos? Vai tu primeiro, Cris. Não, vai tu. Daí eu fechei os olhos, fiz a posição e pulei. Fui. Acertei o primeiro salto. Meu Deus, chegou lá embaixo. Yes! 10 anos, né? Guriazinha de tudo. Subi de novo, me achando, né? Tomei uma barrigada. Foi, na hora que tu vai entrar na água, em vez de você fazer assim com a cabeça, você passa. Então eu dei com as costas assim. Tá. Eu já saí assim de lado, né? De lado. Os rins e os daí todo mundo subindo lá em cima, brincando de pegar, e eu pego um caco de vidro e começo a catar com um caco de vidro na mureta da plataforma. Daí o negócio escapou e entrou aqui, ó. Tá aqui a marca até hoje. Abriu assim, entrou, veio até que assim, por baixo. Assim. Daí eu tirei, botei lá, estanquei, fui lá, tia Patrícia. Você não fez eu isso? acho que eu furei a minha mão. Caramba. Deixa eu ver. Daí eu tirei sangue, né? Ela disse, vem cá, eu vou passar um remedinho. Algo oxigenado. Que algo oxigenado? Eu falei, metiolate, nego, eu vi estrelinha. Foi isso que ele falou de metiolate, eu lembrei. Ela enfiou a minha carteira na boca, era uma carteira amarela. Ela disse assim, pode a carteira, querida. Eu enfiei a carteira na boca e ela abriu assim e... Eu encostei na parede, sentei assim. Hoje dói mais não. Não dói mais. Dói mais não. Agora antigamente
infeccionou, lavou até o osso. Lavou, foi tudo. O princípio da cura. O princípio da cura. Legal. Então vamos lá, gente. Mãe, Oi. essa pasta de dente também. Não, pasta de dente não pode. Isso aí, essa é uma teoria meio doida, meio antiga, assim, que não Já dá, passei, né? não dá certo esse negócio, não. Passar álcool no treino. Ai, eu já fiz tanta arte, gente. Eu fui fazer bolinho de chuva, tinha 5 anos. Aí fiz bolinho de chuva, botei a cadeira na frente do fogão, fiz bolinho de chuva. Daí peguei e disse assim, eu não vou deixar a panela no fogão. Peguei a cadeira, tirei da frente do fogão, botei minha frente na pia, peguei a panela, botei embaixo da torneira e abri. Ai. Óleo quente, fervendo em cima de mim. O rosto, a mão. O único lugar que ficou marcado foi a mão aqui. Eu já fui A inventar de pessoa não é inteira, né? Nada. Aqui ficou marcado. Então, assim, o ponto da dor, né? Daí a empregada lambuzou a minha cara de pasta de dente, os braços. Minha mãe chegou, tava a pessoa branca. O que aconteceu? E a moça que cuidava da gente, que era ela que tinha que ter feito bolinho de chuva. E ela estava vendo televisão e ela não viu eu fazendo bolinho de chuva, porque ela, na verdade, assim... Bolinho de chuva é frito, é? É tipo aquela... Tem uns que você faz de massinha e outros de massinha com banana. Também chama bolinho de chuva. Conheço outro não. Então, de massinha. E daí a mãe chegou, foi aquele desespero, né? Pensa, tava mais queimada do que antes, porque a pasta de dente, ela tira a umidade da pele. O ideal é você... Muita água. Né? Enfim. Então, olha só, o que é o ponto da dor? O ponto da dor é exatamente aquela situação que feriu profundamente a nossa memória, a qual nos lembramos com angustiante vergonha e, ao mesmo tempo, com indescritível raiva ou indiferença. Olha que interessante. Pode ser raiva, mas pode ser um completo desprezo, uma indiferença profunda, onde não queremos que ninguém se aproxime. Este é o ponto mais profundo do ciclo de reprovações crônicas. Tentamos nos proteger de todas as formas e de todas as pessoas e até mesmo de Deus. Mas é exatamente neste ponto onde não queremos que ninguém chegue que Deus quer chegar. Este é o ponto da cura. No ponto da dor que reside o princípio e o ponto da cura. Sem expor este ponto, é impossível um arrependimento ou uma mudança de pensamentos em relação às fortalezas espirituais da mente que nos aprisiona. Perdão. O grande golpe redentivo sobre a culpa e a vergonha é simplesmente expô-las em confissão a pessoas que tenham a unção para orar por nós. Todo arrependimento, todo desejo genuíno de mudança é acompanhado pela confissão, reconciliação e restituição. Não tem como chegar num ponto desse sem a confissão. De Tiago 5,16. Não tem. Você precisa se expor. Você precisa sentir a vergonha da dor. É terrível. Quem que vai gostar de algo assim? Mas é necessário para que nós vençamos e tiremos das mãos de Satanás tudo aquilo que ele ainda tem a tocar nas tuas e nas minhas feridas. Porque daí sim eu vou ser aquela geração que quando eu for confrontado, eu vou receber o confronto, vou tirar as bênçãos, vou dizer, olha Deus, eu não entendi direito e tal, mas enfim, o Senhor sabe, move o meu coração. Se agora eu não estou entendendo e tu quer falar comigo, abre o meu coração porque eu preciso ouvir a tua voz. Ou então, se não for, mostra pra mim para que eu não fique levando esse peso sobre mim, né? Mas enfim, eu preciso, mesmo quando eu tenho certeza que tá tudo bem, que eu estou correto, eu tenho que ter a humildade de dizer, Deus, tô achando que tá tudo sob controle, mas em nome de Jesus, se não tá, abre os meus olhos, abre o meu coração. Eu preciso ver que o Senhor está vendo que eu não estou vendo. Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa semana. Né? A gente vai começar na próxima semana
falando sobre as provações, para que a gente comece a compreendê-las, para que a gente consiga passar por elas de uma maneira mais reta, sabe? Então que o Senhor nessa semana venha mover a tua vida, para que aonde tiver a dor, onde tiver aquela situação que alguém tocou, ou que alguém tocou ou está tocando, em vez de você se retrair, se justificar, você abra, no mínimo, para que Deus comece a te mostrar algo. Eu digo para vocês uma coisa, vale a pena. Deus sempre tem algo, sempre, para nos mostrar, em qualquer situação, desde a mais justa até a mais injusta. Amém? Gente, graça e paz, até semana que vem.